estamos Kupfer, eu vou te agradecer, mas te pedir para ficar aqui, se você quiser, se você puder, porque eu vou chamar o Gilberto Nascimento, que já está aqui na espera, mas tem uma coisa que é... O Gilberto tem um furo para nos contar aqui, de Igreja Universal. Eu até... Até com trilha sonora, né? É chique, né? Mas, Guilherme, antes do Gilberto começar a contar esse furo dele que ele tem aqui para a gente, sobe a matéria, a reportagem, o furo do portal Metrópolis aqui hoje de Brasília. Bom, está aqui, pastor em bolsa, 30 milhões da Igreja Universal e foge. Um pastor que é também arquiteto, ele estava responsável pela obra do novo templo. Vai descendo aí a reportagem, até o hall de fotos, e mostra aí esse hall de fotos. Ele era responsável pela construção do novo templo da Igreja Universal em Taguatinga. E ele foi um dos responsáveis, o nome dele não está colocado, né, porque é sigilo de investigação, né? Ele foi responsável pela obra do Templo de Salomão em São Paulo. Esse pastor da Igreja Universal e arquiteto desviou 30 milhões de reais dos cofres da Universal, mandou para Portugal, né, num esquema de compra de criptomoeda. E foi denunciado pelos próprios bispos da Universal em Brasília, que não disseram qual era a origem desses 30 milhões em seus cofres. E aí se descobre esse templo que está sendo construído em Taguatinga, que vai ser a sede, né, da Igreja Universal no Centro-Oeste, tem 52 mil metros quadrados, é um templo para 5 mil pessoas, será dotado, inclusive, de esteira eletrônica para colocação do dízimo, que vai, então, passando no templo e termina direto no cofre da Igreja Universal, né? E o teto é transparente, é de vidro, para que as pessoas estejam dentro da igreja olhando direto para o céu. É um negócio assim inimaginável. Mas o Gilberto Nascimento tem aqui notícia de uma espionagem comercial, uma espionagem industrial dentro da própria organização Igreja Universal do Reino de Deus, né? E também de como os templos da Universal estão se tornando locais de captura de investidores em criptomoedas. Gilberto, a Igreja Universal está superando aquilo que a gente imaginava que ela poderia ser nesse aspecto? Primeiro, queremos dar uma boa noite aí ao Lula Costa Pinto, grande amigo, colega, grande jornalista, e também ao querido amigo também, Zé Paulo Kupfer. Há muito tempo que a gente não se falava pessoalmente. Não, então, eu estava esperando você entrar, porque eu estou louco, estou com um texto aqui, estou perdendo o prazo, era só para te dar um abraço, saudades. Saudades. Tenho acompanhado o seu tremendo trabalho, que eu já conhecia há muito tempo, mas está firme e forte e cada vez melhor. E dar um abraço em você e no Lula e dizer, Lula, nós estamos aí, o que precisar. Vá lá. Zé Paulo, muito obrigado. Sabe, Gilberto, que o Zé Paulo não me deixa chamar ele de Kupfer. Ele disse que se eu chamar ele de Kupfer, ele me chama de Pinto, né? Então é melhor você chamar de Zé Paulo. Infelizmente, hoje, o programa, eu queria ficar mais, porque também, pelo que eu vi, você vai falar com o Rui Falcão, não é isso? Não, o Rui Falcão, aliás, eu preciso pedir desculpa aqui. O Rui Falcão mandou uma mensagem agora.
ele não poderá participar do programa, ele está em São Paulo e foi chamado para uma conversa fechada, presencial do partido. Agora começou às 5h30 e a gente sabe, né, por experiência de longa data, que reunião do PT nunca demora pouco. Né? Não, então, porque eu também queria dar um abraço no Rui, que não sei se vocês sabem. Isso. O Rui foi meu chefe, sabe aonde? Na Exame. Na Exame. Isso. O Rui foi redator-chefe. Da revista Exame. Né? E um redator-chefe duríssimo. Duríssimo. Vou contar aqui só rápido. Pode, Lula? Uma coisa típica dos velhos jornalistas. O Rui exigia que a gente trouxesse para a redação o cartão de visita. Isso tinha ainda, né? Naquela época era altamente muito comum, o cartão de visita do entrevistado para escrever corretamente o nome dele. Não sei se chamasse Luiz Costa Pinto, se era com Z ou com S, se tinha acento no I, porque o Rui dizia assim: se a gente errar o nome do entrevistado, imagina as outras informações. Então, exatamente. Para ter informação segura. Bom, eu estou tomando tempo de coisa mais... Paulo, obrigado, um grande abraço, foi muito boa a tua análise. Só lembrar aqui que o Zé Paulo foi meu chefe lá no Estadão, e um excelente chefe, e um prazer trabalhar contigo lá no anos 80 ainda, né? Finalzinho dos anos 80. Final dos anos 80, grandes mudanças. Eu estava na universidade, tá? Eu me formei em 1990. Enfim. Mas eu acho, Giba, que nós também trabalhamos juntos na Isto É, se não me engano, no começo dos anos 80. Não? Acho que sim. Acho que eu entrei e você já tinha saído. Você trabalhou um pouco antes lá. Mas Isto É, eu entrei depois. Né? Bom, mas prazer, Vitor. Zé Paulo, obrigado. Tchau, tchau a todos. Abraço. Tchau, Lula. Obrigado. Até logo. Abraço. Bom, Gilberto Nascimento, eu falei no início do jornal, mas reafirmo aqui, autor, entre outros livros, de O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Daí vem a chancela dele para estar aqui. E, Gilberto, que Igreja Universal é essa? Como diz o Décio Amádio aqui no Super... Sim, aí está o livro, O Reino. O Décio Amádio, que mandou um superchat, é a Igreja da Roubalheira Universal. Né? Bom, o Décio Amádio mandou um superchat, mande seus superchats, mande seus super stickers, se inscrevam aqui no canal. Mas, Gilberto, que história é essa de espionagem comercial dentro da Universal e também de venda de criptomoeda dentro dos templos da Universal? O que eu havia na conversa informal que tivemos, né, um pouco antes, eu comentei que eu fiz uma reportagem há pouco tempo para o site Intercept, com uma denúncia de 4 pastores, ex-pastores da Igreja Universal, mas estavam nos quadros da instituição até recentemente, e eles fizeram uma denúncia grave, né, uma denúncia feita pelos 4, está o nome deles lá, tudo gravado, eles denunciando acusando a Igreja Universal de ter quebrado seus sigilos bancários, inclusive. Eles contam que foram chamados para conversar com o líder da igreja em Brasília, o pastor responsável, e quando lá chamado, a direção da igreja tinha conhecimento de depósitos bancários, transferências, toda a movimentação financeira deles nos últimos meses. Isso teria acontecido com os 4 e com outros membros, outros pastores da igreja que acabaram sendo desligados depois. E uma das razões é porque essas pessoas estavam investindo em bitcoins. E então tem algumas coisas aí a ser analisada, a ser melhor apuradas, mas a Igreja Universal, já há alguns anos, ela
há algum tempo, ela vinha incentivando os seus fiéis a investirem em bitcoins. Há relatos, né, até membros da igreja distribuindo folhetos na entrada dos cultos e fazendo propaganda dos investimentos em bitcoins. E ao que consta isso, acho que cresceu muito lá dentro, a coisa avançou, e hoje, por acaso, há algumas semanas atrás, coisas de um mês e pouco, não tem a data exata, mas foi uma coisa que é recente, foi preso uma pessoa lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, acusado de ser o faraó dos bitcoins. O faraó dos bitcoins é um ex-garçom, não é isso? E pastor. Sim, também. Chama Gleidson, ex-garçom e ex-pastor da Universal, e que estava à frente de uma empresa chamada GAS. Então, ele foi da Universal, estava dentro dos quadros da Universal até um tempo atrás. Ele fez doações à Igreja Universal. Recentemente, um fato que chamou a atenção, muitas vezes as acusações são feitas à Igreja, e dessa vez a Igreja veio a público se antecipando para dizer que recebeu, confirmando que recebeu 72 milhões de reais de doações dessa pessoa, desse Gleidson, mas que aí a igreja fazia uma observação que não sabia a origem desse dinheiro, mas queria averiguar, queria pesquisar e levantar informações sobre essa questão. Então, está havendo uma guerra aí nos bastidores, né? A Igreja Universal, por meio da TV Record, foi a primeiro veículo de comunicação a fazer denúncias de práticas de supostas pirâmides financeiras contra essa empresa chamada GAS. E depois se viu que essa GAS fez uma doação para a igreja, né? Como eu acabei de falar, de 72 milhões de reais durante alguns meses. E eles tinham recebido e disseram que não sabiam de onde vinham, que é assim, pingou 72 milhões de reais aqui na conta, não sei de onde veio. Não foi de uma vez, mas parece que em apenas um dia, por exemplo, teria sido 15 milhões. Né? Então, foram 72 milhões ao longo de alguns meses. Então, era um dinheiro bem-vindo, né? Mas depois que denúncias foram feitas contra esse cidadão e ele acabou preso, aí, como talvez esse caso inevitavelmente viria a público, a própria igreja se apressou em dizer que não sabia a origem do dinheiro e queria apurar e iria investigar. Mas a verdade é que alguma coisa errada ocorreu aí nesse meio, nesse processo. Acho que romperam, havia uma aliança, né? Ele era membro da igreja, e depois houve um rompimento, e muitos bispos e pastores, muitos pastores, mas também alguns bispos e obreiros da igreja, enxergaram aí também no Bitcoins uma boa maneira de ganhar dinheiro e estavam investindo em Bitcoins. E aí a igreja primeiro levantou informações sobre essas pessoas. Segundo esses 4 pastores, isso teria sido feito, pelo menos no caso deles e de alguns outros que eles conhecem, de maneira ilegal, com quebra de sigilo. E o que ouvimos assim nos últimos meses é que mais de 300 pastores da Igreja Universal teriam sido afastados, e a maioria deles por envolvimento ou aplicação em bitcoins. E recentemente eu fiz uma reportagem também para o UOL, para o portal UOL, no qual eu até contei uma história lá. Nessa reportagem eu até me ative mais nesse outro episódio, que a igreja teria orientado os pastores a pedir o auxílio emergencial, que eles trabalham na igreja, mas não são também registrados em carteira e tal, né? E no período da pandemia, os templos ficaram fechados por um certo período,
Então, eles tinham motivos lá para pedir o auxílio emergencial. Só que a orientação da igreja era para que eles pedissem e dessem o valor e repassassem o valor para a igreja. E alguns acho que não teriam feito isso, causando protesto lá do bispo Renato Cardoso, que hoje é, depois do Edir Macedo, o manda-chuva na Igreja Universal. Ele é o genro, o herdeiro, né, casado com a Cristiane, filha do Edir Macedo. E aí o Renato Cardoso falou nos cultos que a própria Universal iria denunciar muitos pastores, primeiro por causa dessa questão aí do auxílio emergencial e também por causa dos bitcoins. Então está tendo uma guerra aí de bastidores. Isso porque, Gilberto, a estrutura, a Igreja Universal, ela está estruturada de uma forma em que cada pastor é uma unidade de negócio, né? Ele é uma espécie de gerente daquele templo, ele é obrigado e é cobrado por isso a dar lucro, e ele tem uma certa margem de poder de mexer nas finanças daquele templo especificamente. Então, é possível que esses captadores de bitcoins, de investidores em criptomoedas em cada templo, desviassem um pedaço, né, para beneficiar o pastor, numa espécie de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É isso? Bem, eu não tenho detalhes. Eu não tenho detalhes exatamente do que aconteceu. Eu tive, por exemplo, naquela reportagem, ouvindo aqueles pastores. Obviamente, eles falaram que estavam fazendo investimentos que eram coisas pessoais, que não eram da igreja, segundo eles. Agora, a igreja suspeitava que estivessem aplicando recursos da igreja, dinheiro dos dízimos e das ofertas. Então, aí é uma briga entre eles, né? A alegação dos pastores é que eram investimentos pessoais. Um conta que era porque tinha vendido um imóvel, alguma outra coisa assim. Depois de alguns momentos, eles reclamaram que, como eles não têm outra renda, o Renato Cardoso também teria diminuído os salários dos pastores, justamente alegando a crise da pandemia. Alguns pastores que diziam ganhar R$8.000, R$5.000, depois teriam passado a ganhar um valor muito menor. Então, isso teria feito ou incentivado muitos pastores a procurarem os investimentos em bitcoins. Então, assim, cada caso é um caso, cada caso tem que ser bem analisado. Os responsáveis pelos templos, eles são os responsáveis por tudo ali, por todo o dinheiro que entra, por tudo que é gasto, e não sei se tem muita autonomia para vou gastar o dinheiro do jeito que eu acho melhor. Acredito que não. Eu acho que o que vem, o que entra, sai imediatamente. Então, acho que fica o básico ali para pagar as contas de luz, Gilberto, de despesas. Mostra o teu livro de novo, porque o Christian Castro mandou aqui um superchat, né? Gilberto, onde posso comprar o teu livro e por que o MP não age contra esse charlatanismo? Então está aí o livro do Gilberto, O Reino, Igreja Universal de sua fundação ao Brasil de Bolsonaro, né? O subtítulo de O Reino é A História de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, né? É da Companhia das Letras, está à venda, entre outros sites, na Amazon, né? no Magazine Luiza, na Estante Virtual e nas melhores livrarias do ramo em todas as cidades. É um livro muito bem distribuído, à venda nas livrarias. Mas, Gilberto, agora essa pergunta do Christian Castro. Por que o Ministério Público não age contra esse charlatanismo? Só mais um adendo aqui do livro. Hoje eu achei até muito curioso. Um colega me mandou uma foto que achou meu livro numa banca de camelô no Largo da Carioca. Uma banquinha de camelô. Então dá para encontrar em todo lugar. Exatamente. Nas grandes livrarias aí, na rodoviária, no aeroporto, né, na Saraiva, na Cultura, dá para encontrar, né? Na Travessia, nas grandes livrarias estará lá.
Agora, a Igreja Universal, como causou muita polêmica desde o seu surgimento, e principalmente a partir de 1989, quando comprou a TV Record, que entrou no alvo aí do Ministério Público, da própria imprensa. Até então, ela só chamava atenção por lotar estádios, ginásios de futebol. Essa passagem no livro, tá, é especialmente picante, né? Vale a pena. Essa passagem é muito descrita, a forma como o Edir Macedo, então, adquire a Record e passando a perna dos antigos companheiros da própria igreja. Foi um método utilizado ali muito polêmico, né? E um método também utilizado para poder ampliar a rede. Vários membros da igreja, fiéis, obreiros, foram usados como laranja para poder comprar emissoras de TV no Rio de Janeiro, em Goiás, pessoas que não tinham dinheiro ou condição ou suporte nenhum para virar dono de emissora de televisão. Tem alguns casos mal esclarecidos, 2 desses laranjas, um foi fuzilado lá no Rio de Janeiro, anos depois, um outro acabou rompendo com a igreja, fez uma denúncia no cartório, registrou uma denúncia em cartório contra a igreja. Aí, 3 dias depois, apareceu caído lá na entrada do prédio onde ele morava, lá no bairro da Tijuca, e morreu 6 dias depois, e ninguém sabe o que efetivamente aconteceu lá com essa pessoa. Então, teve um processo para investigar e apurar a compra da TV Record, a partir de denúncias do Ministério Público. Esse processo se arrastou por muitos anos e acabou também não dando em nada. E em 2019 só, que acabou também encerrando processos aí por prescrição, né, de denúncias de lavagem de dinheiro, associação criminosa, evasão de divisas, envolvendo o próprio Edir Macedo e vários líderes da Igreja Universal, e esses crimes acabaram sendo prescritos. Foram feitas, sim, denúncias pelo Ministério Público Estadual de São Paulo, Ministério Público Federal. Esses processos foram e voltaram na Justiça, e o principal deles, o Ministério Público de São Paulo, ofereceu denúncia contra a igreja em 2011. Já naquele momento, a Justiça de São Paulo poderia ter julgado. E esse processo ficou parado, à espera, não sei do que exatamente. A Justiça alega algumas questões burocráticas e tal, e apesar da denúncia ter sido oferecida em 2011 e o julgamento já poder ter sido feito naquele momento, ele se arrastou até 2019, quando prescreveu, e o Edir Macedo ficou livre. Não há uma denúncia, uma condenação sequer na Justiça envolvendo o Edir Macedo. Processos foram vários. Então, eu acho que o Ministério Público até cumpriu o seu papel num determinado momento. Denúncias foram feitas. E na Justiça, grande parte desses processos acabaram ou arquivados ou prescreveram. Ou foram arquivados ou prescreveram. Perfeito. Gilberto, né, te agradeço a presença aqui, chegamos ao nosso horário, né, você tem compromisso também e temos que entregar aqui para o Fórum Sindical com a Maria Fro, que chega já, né. Quero te agradecer a presença, né, e o esclarecimento sobre, né, a informação, na verdade, dessa história do uso de criptomoedas dentro da Igreja Universal e da espionagem entre bispos e pastores dentro da igreja. A quem nos assiste, a audiência está muito alta, agradeço. Não só se inscrevam aqui no canal, continuem mandando seus superchats, seus super stickers, mas, sobretudo, comprem o livro do Gilberto. É um excelente livro para conhecer o lado escuro
né, dessa denominação religiosa, Igreja Universal do Reino de Deus, e eu gosto muito de uma definição que o Gilberto faz no livro. Quem é o brasileiro que detém uma igreja, um banco, porque eles têm um banco, um canal de TV e um partido político, porque eles são donos do PRB? É o Edir Macedo. Né? É inacreditável, né? Inacreditável, impressionante, né? Essa capilaridade pelos negócios obscuros, né? do Edir Macedo, não é isso, Gilberto? E juntando as emissoras de rádio e TV e dezenas de outras empresas, são mais de 100, incluindo banco, corretora, seguradora, hospital, plano de saúde, empresa de transporte de veículos, empresas de segurança, indústria de água e refrigerantes. É um império. Um império. Ter, como você bem colocou aí, uma igreja, uma rede de TV, um banco e um partido político, nem o Roberto Marinho conseguiu. Exatamente, exatamente. Né? Olha só, Gilberto, infelizmente está no nosso horário, a Maria Fro que está aqui na espera. E eu aconselho vocês, o Fórum Sindical está muito interessante hoje, fiquem ligados, se mantenham aqui no canal, né? Vai ter o Marcos Coimbra no Fórum Sindical, o jornalista Miro Borges, né? E a Maria Fro te manda um grande abraço, Gilberto. Sobe a Maria Fro para ela dar esse abraço pessoalmente. E antes dela dar esse abraço, uma coisa aqui que acaba de acontecer enquanto a gente conversava, já que não temos o Lucas Rocha, que está curtindo o feriado que ele não gozou do dia 12, no dia de hoje, 4 secretários do Ministério da Economia, 4 secretários de Paulo Guedes, como a gente antecipou aqui na terça-feira, pediram demissão por causa do Auxílio Brasil e da forma como ele vem sendo chutado para dentro do governo. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o secretário do Orçamento, Jefferson Bittencourt, a subsecretária, né, do Tesouro Nacional também, que era a vice do Bruno Funchal, pediu demissão, né, era a Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, também foram embora em razão dessa estratégia. Ou seja, a crise cresceu. A crise cresceu, né? E como se dizia no governo Sarney, a crise viajou para o Nordeste, o próprio Bolsonaro, e deixou a bomba instalada aqui. Né, Gilberto, muito obrigado, Maria Fro. E uma última coisa só. Parabéns pelo livro e pela reportagem, Furo. Obrigado, Maria Flor, e parabéns pelo seu trabalho aí também. Vou acompanhar. E uma última coisa só, comprem também o Trapassa, um belo livro do Luiz Costa Pinto, os 4 volumes, para saber tudo o que aconteceu na política no Brasil nos últimos longos anos aí. Obrigado. Só 2 estão disponíveis. Tá? O terceiro eu encerrei terça-feira e mandei para a editora. Aí as pessoas continuarão aguardando os outros 2. Eu tenho os 2. Maravilha. Né? Um grande abraço, Maria Gilberto. Obrigado, um abraço. Obrigada. Um grande abraço, Lula. Obrigado.